usos de armas químicas. Presidente americano Donald Trump diz que missão foi cumprida. Conselho de Segurança da ONU nega pedido da Rússia para condenar ataque. No Rio, a violência mata o 36º policial no ano. E o reencontro de mãe e filho separados há 32 anos numa adoção ilegal. Boa noite. Mais um capítulo da guerra na Síria. O mundo reagiu apreensivo aos ataques de ontem e passou o dia se perguntando o que esperar a partir de agora. Bom, o momento ainda é tenso, por isso mesmo vamos ao vivo aos Estados Unidos, onde está a correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, qual é a expectativa ao redor de Washington neste momento? Boa noite para você. Boa noite. Olha, o governo americano deixou claro hoje que o próximo passo dessa crise vai depender do comportamento de Bashar al-Assad daqui para frente. Ou seja, se ele usar armas químicas novamente, será punido outra vez. Diplomatas, generais, o vice-presidente, todos os representantes do governo americano repetiram a mensagem ao longo do dia. Em Moscou, o embaixador americano foi às redes sociais para reduzir a tensão entre Estados Unidos e Rússia. Neste vídeo, ele disse que o ataque à Síria não é um conflito entre superpotências, e sim uma reação ao uso inaceitável de armas químicas. Edu, Thalita? Heloísa, e como fica a partir de agora a relação entre Estados Unidos e Rússia depois desse ataque? Olha, Thalita, a Rússia condenou o ataque, mas foi informada com antecedência a respeito dos bombardeios. Estados Unidos e Rússia têm um canal direto de comunicação, justamente porque os dois países operam na Síria, e foi justamente esse canal que reduziu a qualquer chance de morte de civis. Os Estados Unidos também tomaram cuidado de não atingir nenhum material bélico ou soldados russos, porque isso então aumentaria muito a tensão entre os dois países. Qualquer escalada da violência nesse momento, há pouquíssimo tempo, inclusive da Copa do Mundo, não é, Heloísa? Daqui a pouquinho a gente volta a falar, você continua conosco, porque nós vamos entender melhor como é que se deram os ataques de ontem, porque essa já era, não, Thalita, uma semana de tensão internacional enorme. É verdade, os bombardeios atingiram pontos estratégicos para o governo da Síria. Foram 105 mísseis lançados contra a Síria na primeira ação coordenada entre Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. No céu do país, a tentativa do regime sírio em interceptar os ataques. O bombardeio foi anunciado ontem à noite pelo presidente americano Donald Trump, quando a ação já estava em andamento. Que tipo de nação gostaria de ser associada ao assassinato em massa de homens, mulheres e crianças? Disse Trump ao mandar um recado à Rússia e ao Irã, aliados de Bashar al-Assad. A decisão veio uma semana depois do ataque químico nos arredores de Damasco, que deixou 60 mortos e centenas de feridos. 4 reuniões de emergência foram convocadas pelo Conselho de Segurança da ONU, mas todas acabaram sem consenso e nenhuma resolução. O ataque dos Estados Unidos e aliados teve como objetivo acabar com o arsenal químico das forças sírias. Os mísseis foram lançados de aviões e navios de guerra, de posições americanas, francesas e inglesas no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Foram usados mísseis de longo alcance, a maioria deles Tomahawks, que voam a baixa altitude e velocidade subsônica. 3 alvos foram destruídos, um centro de pesquisa científica em Damasco e 2 depósitos de armas químicas, um deles subterrâneo em Homs. O recente ataque contra alvos da Síria foi 2 vezes. Como é que se deram os ataques de ontem? Porque essa já era, não, Thalita, uma semana de tensão internacional enorme. É verdade, os bombardeios atingiram vezes maior do que o lançado há pouco mais de um ano pelo presidente Donald Trump. Ainda assim, foi considerada uma ação limitada e em menor escala do que o republicano havia sugerido no começo da semana, o que levanta dúvidas sobre a real estratégia americana para a Síria. E você vai ver agora o que restou dos locais atacados ontem à noite na Síria e a repercussão do assunto no Oriente Médio com o correspondente Herbert Moraes. Eram 4 da manhã na Síria quando os bombardeios começaram. Pelo menos 6 fortes explosões foram ouvidas na capital, Damasco.
Durante o ataque, segundo uma TV local, a Síria conseguiu interceptar 13 mísseis Tomahawk. A informação não foi confirmada pelo governo americano. Quando o dia amanheceu, foi possível ver os estragos nos 3 alvos: o Centro de Pesquisa Científica, em Damasco, e os 2 depósitos de armas químicas em Homs. Em um deles, os serviços de inteligência do Ocidente acreditavam ter a maior reserva de gás sarin. A primeira reação do regime sírio foi transmitir uma imagem de normalidade. No vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Bashar al-Assad chegava para trabalhar caminhando tranquilamente. Pontos estratégicos para o governo da Síria. Foram 105 mísseis lançados contra a Síria na primeira ação coordenada entre Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. No céu do país, a tentativa do regime sírio em interceptar os ataques. O bombardeio foi anunciado ontem à noite pelo presidente americano Donald Trump, quando a ação já estava em andamento. Que tipo de nação gostaria de ser associada ao assassinato em massa de homens, mulheres e crianças? Disse Trump ao mandar um recado à Rússia e ao Irã, aliados de Bashar al-Assad. A decisão veio uma semana depois do ataque químico nos arredores de Damasco, que deixou 60 mortos e centenas de feridos. 4 reuniões de emergência foram convocadas pelo Conselho de Segurança da ONU, mas todas acabaram sem consenso e nenhuma resolução. O ataque dos Estados Unidos e aliados teve como objetivo acabar com o arsenal químico das forças sírias. Os mísseis foram lançados de aviões e navios de guerra de posições americanas, francesas e inglesas no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Foram usados mísseis de longo alcance, a maioria deles Tomahawks, que voam a baixa altitude e velocidade subsônica. 3 alvos foram destruídos, um centro de pesquisa científica em Damasco e 2 depósitos. Neste sábado, apoiadores de Assad foram para as ruas da capital. Este morador disse que não dormiu à noite, mas que faz questão de demonstrar que a Síria é forte e vai resistir. O governo de Israel apoiou o ataque. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi notificado por forças americanas 24 horas antes dos bombardeios. No norte do país, que faz fronteira com a Síria, as bases militares estão em alerta máximo contra uma possível retaliação do Irã, um importante aliado do regime sírio. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, chamou os presidentes Donald Trump, o francês Emmanuel... de armas químicas, um deles subterrâneo, em Homs. O recente ataque contra alvos da Síria foi 2 vezes maior do que o lançado há pouco mais de um ano pelo presidente Donald Trump. Ainda assim, foi considerada uma ação limitada e em menor escala do que o republicano havia sugerido no começo da semana, o que levanta dúvidas sobre a real estratégia americana para a Síria.